tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Já são tantos os sinais. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta, volta. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Será como um raio saindo do Oriente? Pode ser um dia ou pode ser agora. Como um ladrão que surge de repente, então ninguém sabe o dia nem a hora. Será tão visível pro mundo inteiro. Tudo que ficou, ficou pra trás. À espera de uma noiva pelo cordeiro. E depois não terá tristezas nunca mais. Eu olho para o céu, já são todos os sinais. Pros meus dias ou pros meus filhos. Sejam todos bem-vindos, começando nesta manhã com a banda Resgate, rock gospel. É muito bom, irmãos, começar esse dia com muita alegria. Sejam todos bem-vindos à nossa live das quartas-feiras, Café com Palavra. Você já tomou seu café? Pega seu cafezinho aí. É o dia de você tomar café com o seu pastor, ouvindo, sendo ministrado a palavra de Deus. Então tome seu cafezinho. Muito bom, café para acordar, café com palavra, nossa live das quartas. Quero agradecer a você por você estar já conosco. Você que está no carro, você que está já trabalhando, já está na labuta. Você que já fez exercício, está em casa agora e vai entrar no trabalho, vai seguir para o trabalho. Você que está na sua TV, no seu smartphone, no seu tablet. Você que é dona de casa. Sejam todos bem-vindos, queridos. É uma alegria muito grande. Aproveita, compartilha este link aí com o pessoal da célula. Diga, acorda aí, gente. Acorda, porque já começou o Café com Palavra. Tem palavra de Deus extraordinária para a tua vida. Como todas as quartas, Deus reserva uma porção muito especial para a nossa vida, irmãos. Hoje não será diferente. Hoje nós vamos ministrar uma palavra tão poderosa, com um tema assim: Deus vai atender a tua oração. Deus vai atender a tua oração. Então,
Manda esse link aí pro teu amigo, teu patrão, o pessoal da tua família, da célula, os grupos do qual você faz parte. Diz: acorda para Jesus. Acorda para Jesus, porque tem palavra de Deus já rolando, já está ao vivo. Vamos lá, chama todo mundo. Você que não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal. É tão simples, irmãos. Bota lá inscrever. Clica no sininho para ativar as notificações, para você receber o aviso do YouTube toda vez que sair um vídeo novo do Mickey. Sejam todos bem-vindos, queridos. Vamos hoje à palavra do Senhor, começando essa manhã com muita alegria com a banda Resgate. Já são todos os sinais, pros meus filhos, dos efeitos eu vivo preparado e em paz. Tô esperando a sua volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Ministração de hoje, Deus vai atender a tua oração. Deus vai atender a tua oração. E essa palavra hoje é da história de um homem fantástico. Só existe 2 versículos, olha, irmãos, na Bíblia inteira só existe 2 versículos que falam dele. Só aparece uma vez na Bíblia e numa relação de genealogia. Se você for procurar na Bíblia, é capaz de não achar, a não ser que você procure uma pesquisa, não é? Porque ele fica dentro de uma genealogia. Fulano, filho de Ciclano, que nasceu filho de Fulano, que teve filho de Ciclano, e aquela genealogia. Dentro dessa genealogia aparece o nome de um homem chamado Jabes. Jabes é uma história tão fantástica. Em 2 versículos, você vai ver a ministração de hoje, na história de um homem que aparece uma vez na Bíblia, então tem 2 versículos falando sobre ele, e é algo poderosíssimo. Inclusive tem um livro, eu não estou lembrado quem é o autor, mas tem um livro chamado Oração de Jabes. Tem um livro chamado Oração de Jabes, que eu aconselho a você comprar e ler, tá? Comprar e ler, porque é muito extraordinário, né? Essa ministração está baseada nesse livro, porque, por incrível que pareça, eu não li o livro, mas eu sei que tem, tá? Então, essa ministração não está tirada do livro, ok? Está lá em 1 Crônicas capítulo 4, 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e verso 10. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o nome de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o texto termina assim: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Irmãos, veja, eu já falei isso várias vezes na igreja, já falei aqui, né? Oração, ela é para ser prevenção e não apenas remédio. Claro que existem coisas que acontecem que a gente tem que orar para remediar, né? Mas muitas coisas a gente pode evitar prevenindo pela oração, tá? Então, use a oração como uma estratégia de prevenção das coisas. Antes das coisas acontecerem, você já ora para que não aconteça. Entendeu isso? Uma outra coisa sobre a oração é que a oração é uma arma poderosa de cura e de libertação. Então é através da oração que nós nos curamos. Você sabia? Que existe a chamada autolibertação, né? Quando a gente estuda sobre libertação, a gente aprende sobre autolibertação. E a oração é uma autolibertação, tá? A oração é uma autolibertação. Vamos entender a situação de Jabes, né? A Bíblia diz, né, o texto desses 2 versículos fala muito, né?
Primeiro ele diz que Jabes nasceu como um fardo para a família. Nasceu pesado. Ele era considerado um estorvo, aquele que nasceu para ser incômodo. Né? Talvez você vá se identificar. Tá? Talvez esta pessoa seja você. Você vai dizer assim, não, eu sou esse Jabes aí do qual o Senhor está ministrando, apóstolo. E é muito bom que a gente se identifique mesmo, porque aí a gente pode também se apropriar da cura, da libertação. Né? Então, Jabes nasceu como um peso, como um estorvo, como um incômodo. Ele nasceu incomodando. Tá? Ele estava destinado a ter raiz de rejeição. Né? Porque, veja, você sabe o que significa a palavra Jabes, irmãos? Imagine, Jabes significa atrapalho, peso, fardo. Né? Porque a mãe dele colocou esse nome Jabes porque ela teve muitas dores de parto. Então ele já nasceu dando trabalho, incomodando, já nasceu sendo pesado, atrapalhando, ele já nasceu realmente como um peso para a família, né? Como um incômodo. E colocou o nome dele de Jabes, de atrapalho. Então este homem tinha tudo para ter raiz de rejeição, para se sentir rejeitado, para se sentir diminuído. Ele tinha tudo para se sentir um coitadinho, ele tinha tudo para se sentir, você imagine, contando a história, e a mãe disse, por quê? Ele perguntando assim para a mãe, por que meu nome é Jabes? Ah, porque você deu muito trabalho, você provocou muitas dores, você quase que matava a sua mãe. Por isso eu coloquei seu nome de atrapalho. Você imagina você ter um filho e colocar o nome do filho de atrapalho, né? De peso, de incômodo. Né? Qual é o nome do seu filho? Incômodo. Atrapalho, peso, né? Fardo. Qual é o nome do seu filho? Fardo. Olha, pois assim era Jabes, tá? Qual é o cerne da questão, irmãos? É que Jabes não aceitou esse estilo de vida de atrapalho. Ele não aceitou esse estigma de fardo, porque ele tinha a opção de se fazer um coitadinho, de se fazer o ferido. Porque na vida é assim, não é o que fazem conosco, é o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. Tá? Então você pode transformar o que fizeram com você em bloqueio, ou você pode transformar o que fizeram com você em instrumento de libertação. Foi exatamente assim que Jabes se posicionou. Ele se posicionou para ele não ser esse fardo. Né? E Deus pode mudar, porque não interessa como você nasceu, Deus pode mudar essa história na sua vida. Deus pode mudar isso na sua história. Ele podia ficar choramingando pelos cantos, né? Podia ficar botando culpa nos outros, projetando as pessoas, ou incomodando mesmo. Ele podia continuar a vida toda e dizer assim, já que botaram o meu nome de incômodo, eu vou incomodar. Né? Já que botaram o meu nome de peso, de fardo, após eu vou ser um fardo, após eu vou ser um peso. Né? E ao contrário disso, o texto diz que ele invocou o nome do Senhor. Isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. Né? O texto que nós lemos diz assim, foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel. Tá? Jabes invocou o Deus de Israel e fez uma oração, irmãos. E fez uma oração. Mas em que está baseada a oração de Jabes? Tá? Primeiro, a oração de Jabes está baseada na vontade de Deus de atender um pedido. Deus ama atender pedido. Deus ama atender orações. Né? Então, ele fez a sua oração baseado justamente nessa vontade que Deus tem de ouvir a nossa voz, de ouvir o nosso clamor e de nos atender. Então, veja, ele poderia começar a se bloquear no sentido de Deus não vai me ouvir, Deus não me escuta, se eu sou um peso, Deus não me ouve. Né? Mas ele
Mas ele se posicionou, né, no sentido de que Deus ouve a minha oração. É isso que eu quero dizer a você. Quero começar dizendo a você, Deus ouve a tua oração e ele vai atender a tua oração. Esse é o tema dessa ministração. E Deus vai atender a tua oração. Tá? A outra base da oração de Jabes foi justamente na posição de quem ora. Porque você pode orar a Deus como um coitado, ou você pode orar a Deus como um filho. Você é que diz o tipo de posicionamento que você vai ter diante de Deus. Então, deixa eu dizer, Deus atende filho, mas não atende a coitado. Ah, por que Deus não me ouve? Porque você se posiciona diante de Deus como um coitadinho, não como um filho. Você é filho, e como filho, Deus te ouve e te atende, como um pai atende ao filho. Jesus disse, se vossos pais que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, né? E ele estava explicando antes, assim, qual filho que pede um pão, o pai dá uma cobra, tá certo? Então, é assim que funciona, tá? A outra coisa que Jabes se baseou é na inclinação do coração dele, tá? Veja, a gente sabe que Deus quer atender as nossas orações como um pai. Nós precisamos estar diante dele como um filho nessa oração, né? Porque foi assim que Jesus nos ensinou quando pediram a ele para ele nos ensinar a orar, ele disse, quando orares, orareis assim, Pai nosso que está nos céus. E aí continua a oração. Então ele mandou se relacionar com o Pai. Mas precisa saber para que você quer isso. Para que você quer que Deus te abençoe? Tá? Então, depende da inclinação do nosso coração. Porque Jabes, veja, Jabes poderia querer que Deus o abençoasse para se vingar da família, né? Para mostrar aos amigos, eu não sou peso não, eu vou mostrar a vocês que eu não sou peso. Eu vou vencer na vida e depois vou pisar na cabeça de vocês. Ele poderia usar, né, pedir a Deus para Deus abençoar ele, de tal maneira que ele tivesse interesses escusos, totalmente diferentes daquilo que Deus quer. Mas, veja, a nossa oração é atendida dependendo da inclinação do nosso coração, ou seja, o que nós vamos fazer com a bênção. Você está entendendo isso? Se você está entendendo, coloque aí que você está entendendo. Escreva aí que você está recebendo, que Deus está falando com você. Se você é como esse Jabes, né? Escreve aí que você é como Jabes. Tá? Diga assim, eu sou esse Jabes, eu nasci assim, né? Mas aí Deus vai te ensinar hoje a como você fazer a oração da forma certa para ele te atender, tá? Então, a oração de Jabes não é uma oração como as pessoas acomodadas, não. Ele podia muito bem se acomodar dizendo assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Vou viver assim, vou ser sempre assim. Ele poderia dizer isso. Tá? Mas a oração nele é uma pessoa que não estava acomodado com a situação, que não estava se agradando aquela situação. E as coisas, vou te dizer, só mudam na nossa vida quando a gente não... quando a gente quer sair dela, ou quando a gente não suporta mais essa situação e diz, eu vou mudar isso. Né? E enquanto a gente está acomodado, diz, como Deus quer, é assim que Deus quer na minha vida, essa é a vontade de Deus, aí as coisas não mudam. As coisas não vão mudar até que você se posicione. Então essa oração de Jabes é uma oração de posicionamento, né? É uma oração de quem sabe que pode ir além das suas fronteiras. Porque, inclusive, foi isso que ele pediu, né? Ele diz, Senhor, que alargues, a gente vai estudar mais a fundo mais na frente, né? Que alargue as minhas fronteiras. Ou seja, ele queria sair daquele ambiente, daquele quadradinho, daquele mundinho, irmãos, né? Então, às vezes você está orando a Deus como um coitado, como um medíocre, e o Senhor quer que você se posicione para atender a tua oração como um filho que sabe o que quer e sabe o que Deus pode fazer na tua vida, né? E sabe o que vai fazer quando Deus te abençoar. Tá? Então, ele sabia que ele poderia ir além daquelas fronteiras, né? Ele sabia que poderia ir além daquele mundo ou pelo qual ele estava destinado a seguir, a viver e a ser. Ok? Então, a oração de Jabes é uma oração daquelas pessoas que não tiveram um bom passado, mas
ela tem certeza que vai ter um maravilhoso futuro. Né? Então, quando ele olha para trás, ele diz, olha, para trás eu fui um fardo, mas daqui para frente, depois dessa oração, não vou ser mais fardo. Eu vou ter um outro futuro. Deus vai reescrever a minha história a partir desta oração. E é assim que você tem que se posicionar agora. Deus vai reescrever a sua história a partir desta oração de hoje. Porque você vai orar como Jabes orou. Né? Se Deus atender a oração de Jabes, vai atender a sua. Então Jabes sabia que não poderia mudar o seu passado. Eu e você. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o nosso futuro. Tá? E é assim que a gente tem que se posicionar. A oração de Jabes é uma oração de quem já deixou escapar muita coisa na vida e não vai deixar escapar mais. Que já deixou passar, que já viveu os tempos de angústia, não é? Que já perdeu, já teve perda, mas não vai perder mais. Deixou passar muitas oportunidades da sua vida, mas não vai deixar mais. Essa é a oração de Jabes, não é? Por quê? Porque ele acreditou, né, que aquela passividade dele não levava ele a canto nenhum. E ele disse, eu não vou mais viver nesta passividade, eu vou ser ativo, eu vou lutar por aquilo que eu quero. Entendeu? Então você não tem que ficar como um coitadinho, como um lamentador, cheio de mimimi, dizendo o povo não gosta de mim, ninguém me dá dinheiro, ninguém me ajuda. E isso, para com essa história. Entende? Se posicione a Deus como um filho, não como um coitado. Né? Não como um Zé Mané, um Zé Ninguém. Não. Tá? A oração de Jabes, né, é a oração daquele que não se acha merecedor. E quando a gente se posiciona diante de Deus, não é que a gente merece. Ah, Senhor, eu mereço. Não, a gente não merece nada. Mas ele sabe, ele conhece a graça de Deus, ele conhece o favor de Deus. Ele sabe o que Deus pode fazer pela vida dele. Tá? Essa é a oração de Jabes. Ele se posiciona dessa forma. Né? Olha, Senhor, eu não estou te pedindo porque eu mereço, porque eu fiz coisas para merecer. Não, ele diz, Senhor, é pela tua graça somente. É o teu favor dispensado a mim, pela tua bondade sobre a minha vida. Né? E ele invocou a bondade de Deus sobre ele. É assim que você, como filho, se posiciona diante do Pai, invocando a bondade dele para a sua vida. É uma oração para quem ousa pedir. Né? Tem gente que, e a Bíblia diz assim, até agora nada tendes porque não pedis. Né? Pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. João 16, 24 está escrito isso. Né? Então, Jesus também falou em Mateus 7, 7 a 8, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate se abrirá. Então, você precisa ser ousado. Então, a oração de Jabes está lá pela ousadia que ele teve de pedir a Deus um novo futuro. Então nós vamos agora para os componentes da oração de Jabes. Né? Como é que Jabes fez essa oração? Quais são os componentes? O que é que estava contido nesta oração de Jabes? Tá? A oração de Jabes, só para te lembrar, né, nos versículos que nós lemos, 1 Crônicas 4, verso 9 e verso 10, só para te lembrar, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja contigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Tá? Essa é a oração de Jabes. Uma oração tão simples, não é, irmãos? Uma oração tão simples. A gente acha, às vezes, que Deus precisa de algo muito grande, poderoso para fazer na nossa vida de uma oração assim, daquelas extraordinárias. Não, irmão, Deus gosta de coisas simples mesmo, mas ali saiu da essência de Jabes, né? Saiu do coração dele, saiu da sua essência. Tá? Então, a primeira, a gente vai analisar aqui os componentes dessa oração. Ele usou a palavra tomara. Essa palavra tomara, ela não tem uma tradução
literal no hebraico, que é a língua que foi escrita o Velho Testamento, né? Não tem uma tradução assim ao pé da letra, tá? Tomara, na verdade, ele quer dizer assim, ó, eu quero realmente que o Senhor me abençoe, né? Não apenas um pouquinho, mas muito mesmo. Então, tomara é um desejo profundo que sai da essência dele de ser abençoado. Porque Deus analisa isso, sabia? O quanto você quer. Tá? Não é só o que você quer, mas o quanto você quer, o que você quer, o quanto você quer e para que você quer. Ok? Então, tomara é algo que ele disse assim, olha, o quanto você quer. Ele disse, eu não quero só uma bencinha, né? É uma brincadeira esse nome que não existe. Mas ele disse, eu quero uma bençona. Eu quero uma benção grande, né? Ele disse, ele não pede, veja, uma coisa limitada. Ele pede algo muito. Ele disse que o Senhor me abençoe muito, tá? Então, Deus vai te abençoar, não só um pouquinho, Deus vai te abençoar demais, muito mesmo. Mas você precisa entrar na presença dele nessa oração, clamando ao Senhor este muito. Né? Não vai dar lá para pegar uma migalhinha que cai da mesa, né? Jesus Cristo disse que para os filhos tem um banquete. As migalhas que caem da mesa são dos cachorrinhos. Então, muitas vezes, você, ao invés de se posicionar como um filho, sentar na mesa para comer o banquete, você quer comer as migalhas que caem da mesa como um cachorrinho. Tá? O segundo componente, ele diz assim que o Senhor me abençoe. Né? Que o Senhor me abençoe. Na verdade, essa palavra me abençoe é derrame a sua bondade sobre mim. Ele quis dizer isso. Né? Significa conceder favor ou bondade. Né? Que abençoe, no hebraico, é conceder favor ou bondade. Então, o que o Senhor, o que ele estava dizendo? Eu não estou aqui pelo merecimento, não estou aqui buscando merecimento por algo que eu fiz, uma recompensa por alguma coisa que eu fiz. Eu estou clamando que o Senhor envie a sua bondade sobre mim. Veja, envie a sua bondade, e Deus vai derramar essa bondade sobre a sua vida. Né? Então, não por merecimento, por aliança. Deus tem uma aliança conosco. E a sua bondade te cobrirá. Né? A bondade do Senhor te cobrirá todos os dias. Um outro componente que tem na oração de Jabes é que ele pediu que Deus alargasse as suas fronteiras. Alargar quer dizer aumentar abundantemente. Né? Não é uma palavra tímida, né? Não é uma palavra tímida, é uma palavra de crescimento, de multiplicação, uma palavra de abundância. Ele disse, alargue as minhas fronteiras, ou seja, ele queria ser melhor, ele queria ser maior, ele queria conquistar mais, ele queria prosperar mais, ele queria além daquilo que estava estabelecido para ele. Então, não é o desígnio da sociedade, dos seus pais, das pessoas, da circunstância, da tua condição financeira. Não são esses desígnios que determinam quem você vai ser. Vai ser exatamente o que você quer ser. O que você quer ser? Ele diz que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Ou seja, ele pediu para ser muito maior, para ter abundância, para ter provisão em todas as áreas, para ter prosperidade em todas as áreas. Né? Só que existem pelo menos 3 equívocos que as pessoas cometem nessa visão de ser maior, de crescer. Tá? O primeiro equívoco é que as pessoas acham que tudo depende de Deus e não nada de nós. Não, irmão, não. Veja, o alargar as fronteiras, o crescimento, a multiplicação e a abundância é um trabalho de parceria com Deus. Tá certo? Você precisa tomar uma posição, precisa trabalhar, precisa fazer a sua parte e a bênção e a bondade de Deus te cobrirá para ampliar aquilo que você fizer. Ou seja, Deus vai fazer muito mais quando Ele trabalha junto com você, tá bom? Então, esse é um equívoco. O outro equívoco é que Deus está só interessado em questões espirituais e não nas questões financeiras, emocionais, educacionais. Não, Deus está interessado na nossa vida por inteiro. Tá? Deus quer que você prospere no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vida sentimental,
né? Deus quer que você prospere no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, como proprietário da empresa, como empresário, como empreendedor. Deus não está só interessado, né, que a gente vá para o céu, ele está interessado também que a gente viva uma vida em abundância na terra, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá? Vida em abundância. Vida em abundância é diferente de vida eterna. Tá? Vida eterna é no céu com Deus. Vida em abundância é aqui na terra. E ele veio justamente para nos dar vida em abundância, ou seja, vida abundante na terra. Entende isso? Você está recebendo essa palavra, irmãos? Então, o terceiro equívoco é as pessoas acham que quem faz a vontade de Deus não pode sentir medo, né? E na verdade a gente olha para frente e a gente sente medo de ser maior, sente medo de ser melhor, sente medo de começar um empreendimento novo, abrir uma empresa. Tem medo, realmente, isso é normal. Mas tem uma coisa, irmãos, que é quando a bondade de Deus cobre a tua vida, quando a bondade de Deus te reveste, né? Ele vai botar a fortaleza de Deus sobre o teu medo. Ele vai botar a ousadia dele sobre o teu medo. Ok? Às vezes ele não arranca o medo de nós, às vezes ele nos cobre com a ousadia dele. A gente fica um medroso ousado. Se a gente pode chamar assim, um medroso ousado. Então, Deus vai alargar as suas fronteiras. Tá? Um outro componente da oração de Jabes foi que ele disse assim: seja comigo a tua mão. Né? Seja comigo a tua mão. Ou seja, a tua mão vá comigo. Porque é a poderosa mão de Deus, né? Deus disse que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito com a sua destra poderosa, com a sua destra fiel, com a sua destra de justiça, ou seja, com a sua mão direita, né? A mão da força, simbolicamente falando, a mão da força. Então o Senhor disse que tirou o povo ali. Então ele disse assim, que a tua mão vá comigo, né? Seja ao meu favor, porque Deus pode usar a mão dele para te barrar, para te dizer: ei, para. Mas Deus pode usar a mão dele para colocar nas mãos e te proteger, tá? Pode pegar também a mão dele, pegar na tua mão e apontar a direção. Tá? Ele pode segurar na tua mão para você não correr, não fugir, para você não passar na frente dos carros, para você não fazer besteira, não fazer bobagem. Entendeu? Veja que oração linda, irmãos. Deus entendeu tudo isso aí, né? Que a tua mão seja comigo, ou seja, aquela mão tanto que me protege, que me guarda, mas como aponta a direção, que me impede de eu fazer coisas, tá? Que segura na minha mão e não deixa eu fazer algo que me agrade, algo que seja bobagem, algo que me desvie, que me tira do caminho, que me tire da rota. Foi assim que ele pediu. Né? Não é só que o Senhor me abençoe, mas também que eu não saia, que a tua mão me conduza nessa nova vida, nessa nova trajetória, nessa nova prosperidade. Alarga minhas fronteiras, mas eu não esteja sozinho. A tua mão me conduza nesse tipo de abundância que o Senhor vai me colocar. Tá? E por último, o último componente da oração dele é que ele diz a Deus: me preserves do mal. Me preserves do mal. Veja, na verdade ele estava pedindo a Deus para que Deus livrasse ele de qualquer coisa que provocasse dor nele. É isso, né? São duas coisas aí, quando ele diz me preserve do mal. Primeiro, me preserve do mal que eu posso produzir. Entendeu? Porque nós somos inimigos de nós mesmos. Entendeu? Nós somos inimigos também de nós mesmos. Tá? Então, ele pediu para que não causasse dor a ele e que ele não causasse dor a alguém. Olha que maravilha. Porque tem muita gente, quando está na abundância, pisa na cabeça dos outros. Né? Muita gente que está na abundância humilha as pessoas, rebaixa os outros, né? Provoca dores nos outros só porque está numa posição mais alta. Tem gente que não aprendeu a ter. Né? Então ele não só pediu a Deus para ter, mas ele pediu para ser. Você lembra? Eu comecei falando dos conceitos de sucesso aos olhos da sociedade e aos olhos de Deus? Pois é. Né? Então, causar dor a Deus também.
Porque muitas vezes a gente prospera, a gente cresce, a gente entra numa abundância e a gente provoca dor a Deus. Quando? Quando a gente começa a fazer coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que Deus detesta. Então a gente provoca dores em Deus, em nós mesmos, né? E provoca dor nas pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos. Irmãos, quando a gente analisa essa oração é muito poderosa, não é não? Engraçado, 2 versículos ter uma ministração como essa, irmãos, é algo muito tremendo, né? O que a gente pode extrair, né, desta oração, né? E aí, o extraordinário é que a palavra de Deus termina assim, e Deus lhe concedeu a sua oração. Deus lhe concedeu o que havia pedido, tá? Porque você imagine, Deus entendeu, né, esses componentes que nós ministramos aqui, chegou ao coração de Deus e o Senhor olhou o propósito daquele que estava orando e lhe concedeu a sua oração. Então Deus vai atender a tua oração. Ajuste a tua oração, ajuste a tua vida, ajuste os teus pedidos conforme o que Jabes orou, conforme os componentes da oração de Jabes. E com certeza Jabes nos ensinou nessa manhã, né, algo extraordinário da parte de Deus para Deus nos atender, para Deus ouvir a nossa oração e para Deus atender o nosso clamor. Tá? Então eu quero orar pela sua vida agora, eu quero clamar, levantar um clamor por você. Tá? Quem sabe você se identificou nesse momento com Jabes. Se você se identificou, coloca aí. Diga assim, olha, eu sou como Jabes, mas agora Deus vai ouvir a minha oração. Né? Coloca aí que Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor. E Deus não está preocupado somente em levar você para o céu, mas está preocupado com a tua vida abundante aqui na terra. Né? Então o propósito de Deus é vida abundante e vida eterna. São os 2 propósitos do Senhor. Vida abundante e vida eterna. Tá? E Deus quer te dar esta vida abundante aqui na terra e no céu a vida eterna. Tá? Então, vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você a orar, convidar você a clamar, a interceder ao Senhor, levantar um clamor, assim como Jabes fez. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, levantar um clamor, assim como Jabes fez, por a vida dos teus filhos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que estão nos assistindo. Ó Deus, tu sabes os Jabes que tem aí do outro lado, Senhor. Tu sabes todos aqueles que tiveram um mal passado, ou estão vivendo ainda um mal presente, mas que tem um desejo no seu coração de mudar, um desejo de transformação, um desejo de libertação da vida velha para uma vida nova. Pai, que o Senhor liberta seu corpo, a sua alma e a sua mente, Deus, de todas as amarras que veio desde o seu nascimento, que veio desde os seus antepassados, toda a herança maldita, todas as palavras de maldição que foram lançadas contra os teus filhos, Pai, nós cancelamos no nome de Jesus. E liberamos, Senhor, um tempo glorioso, um tempo majestoso, um tempo poderoso, um tempo, Senhor, em que a oração dos teus filhos será ouvida, Pai. Assim como o Senhor ouviu a oração de Jabes, e a tua palavra diz, e o Senhor ouviu e atendeu a sua oração. Deus vai atender a oração dos teus filhos, e em nome de Jesus nós cremos isso, Senhor. Ó Deus, assim como Jabes, alarga as nossas fronteiras, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre de dores, nos livre de causadores a Ti, a nós mesmos e a quem nós amamos, e as pessoas, Senhor. Ó Deus, alarga as nossas fronteiras, alarga o nosso ministério, alarga as nossas finanças, alarga a nossa família, alarga, Senhor, a nossa influência na sociedade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Glória a Deus. Que coisa tremenda é. Ó Deus, esta palavra, né? Deus ouviu a tua oração e vai atender, né? E atender o teu clamor. Glória a Deus por isso.
É muito bom tê-los aqui conosco. Quero agradecer por você estar conosco todas as quartas-feiras. Quero convidar você para a próxima quarta-feira. Deus sempre tem algo extraordinário. Quero convidar você para os cultos deste final de semana, tá? No nosso Ministério Internacional em Células. Tá? Esperamos você, esperamos sua família, esperamos seus convidados, esperamos aqueles que você irá levar para cultuar e para celebrar conosco, tá bom? Deus te abençoe, te dê um final de semana cheio da graça, da unção, do poder. Que Deus te dê bênçãos incontáveis. Que o Senhor seja com a tua casa, com a tua família, tá? Deus abençoe a sua vida. Beijo no seu coração. Amo você, amo a sua vida, né? Que a Shalom de Deus te guarde todos os dias. Amém e amém.